Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Corações Cegos, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 24 de dezembro de 1970. Diz o evangelista: o espanto de que ficaram tomados os discípulos quando ouviram Jesus caminhando sobre as águas. Mas ainda cresceu quando cessou o vento, logo que ele entrara na barca, pois não tinham compreendido a multiplicação dos pães e dos peixes, porque seus corações estavam cegos. Qual o significado real dessas palavras segundo o Espírito da verdade? Estas palavras, porque seus corações estavam cegos, significam porque não procuravam compreender. Seus olhos espirituais ainda estavam velados. Para os discípulos, a multiplicação dos pães e dos peixes se produzira a bem dizer por si mesma, pois os pães e os peixes que Jesus partia pareciam renovar-se incessantemente nas suas próprias mãos, do mesmo modo que nos cestos os pedaços se multiplicavam, sem eles poderem ver por que meios e sem mesmo procurar inteirar-se do fato. Na verdade, não vos acontece algumas vezes serdes testemunhas de acontecimentos que na aparência se produzem com derrogação das leis comuns à humanidade, observá-los sem os compreenderdes e sem sequer fazerdes o menor esforço por consegui-lo? O fato de Jesus caminhar por sobre as águas e a tentativa de Pedro para fazer o mesmo impressionaram mais os discípulos que a multiplicação dos peixes e dos pães, porque, para o entendimento humano deles, o primeiro fato surpreendia mais, por isso que mais perceptível lhes era a impossibilidade de qualquer criatura transformar a superfície móvel do mar em terreno capaz de lhe resistir ao peso. Concorrendo cada um daqueles fatos reciprocamente para avivar
a impressão do outro, ambos contribuíram para que seus olhos se desvendassem, e eles acabaram por compreender os dois acontecimentos que num dia só presenciaram. E os compreenderam, não porque tivessem adquirido o conhecimento de suas origens e causas, e dos meios pelos quais se produziram, pois só a nova revelação estava reservado dar esse conhecimento aos homens, mas porque aprenderam que tais fatos denunciavam a ação de uma potência tão superior ao homem que só mesmo Deus os podia produzir. Daí, acharam que foram milagres operados pela própria divindade onipotente. Portanto, não foi por não terem compreendido o fato material da multiplicação que os discípulos se encheram de espanto, vendo Jesus caminhar sobre as ondas. Foi porque, na ocasião, não encararam aquele fato como obra do próprio Deus, como posteriormente o consideraram. Se assim o tivessem considerado logo que se deu, não se teriam admirado do outro. O primeiro milagre os teria feito compreender do mesmo modo o segundo.